Estamos de volta aqui ao canal do Lessa para trazer mais notícias congelantes do Fluminense para vocês. Porque notícia quente mesmo, ainda não temos no momento, por enquanto, mas acredito que em breve a gente vai ter. Mas notícia congelando, isso com certeza eu posso trazer aqui para vocês, mas me compadecendo. Eu sei que a galera do Rio de Janeiro, aliás, na maior parte do Brasil neste momento, passando um calor danado. Daqui a pouco eu estarei de volta para me juntar a vocês novamente, mas por enquanto as notícias seguirão congelantes. Eu espero que não congeladas, né? Porque a gente quer a coisa andando, a gente espera novidades. Estamos aí na última semana do ano. A diretoria está trabalhando, algumas situações pendentes, né? Em relação a Guilherme Arana, eu sei que tem muita gente perguntando, tem alguma coisa que está evitando ainda que a gente possa cravar o acerto da contratação. A gente está tentando descobrir. Hoje, inclusive, a nossa equipe de jornada manteve contato ali com o empresário do Arana. Ele me disse, está caminhando, né? Está acontecendo. Então tem alguma coisa, algum detalhe que está pegando que a gente está buscando e, claro, assim que tiver alguma novidade, eu vou trazer aqui para vocês. Mas havia realmente, como eu falei mais cedo, a expectativa, a ideia de que hoje tivesse tudo resolvido. Ainda temos algumas horas aí pela frente. Mas vou começar esse vídeo falando de Campeonato Carioca, por quê? Já tem essa informação, até cheguei a publicar nas redes sociais aí nos últimos dias, mas já temos a confirmação da estreia do Fluminense, data da estreia e horário, quarta-feira, dia 14 de janeiro, próximo dia 14 de janeiro, o Fluminense estreia no Campeonato Carioca contra o Madureira. E aí, sem estádio definido, por quê? O Fluminense é o mandante, mas o Maracanã vai passar por uma reforma de gramado, né? E só estará à disposição, provavelmente, para a terceira rodada, o Fla-Flu. Além disso, a ideia do Fluminense é não levar para o Maracanã esses jogos iniciais, porque vai ser com o time reserva, né? Toda aquela situação do time titular, o principal voltando só no dia 8 de janeiro. Então, com o time reserva, a ideia do Fluminense é levar o jogo para a Ilha do Governador, lá para o estádio Luso-Brasileiro, como já aconteceu também nas últimas temporadas, tá? Então a tendência é essa realmente, o Fluminense confirmar a estreia do time em 2026 contra o Madureira, no dia 14 de janeiro. Aí a gente talvez conte já com novidade de cara, porque o James já está no Rio de Janeiro, já foi lá realizar exames, assinar contrato, então pode ser que seja uma das novidades já de cara nessa estreia. Ainda, no entanto, é muito cedo para dizer, para cravar, né? E aproveitando isso, para falar sobre o técnico Luiz Zubeldia. Hoje o jornal Lance publicou que Zubeldia já voltou ao Rio de Janeiro para dar sequência ao trabalho. Teve um período bem breve ali com a família, Natal, mas já está de volta ao Rio para iniciar não só o planejamento, dar sequência, né, a essas negociações que estão rolando. Então, aí um ponto importante, talvez, a volta do Zubeldia para o Rio pode acelerar algumas coisas, né? Acelerar um pouco situações que talvez estejam pendentes por um motivo ou outro. Então, ele voltando para o Rio, ele vai participar disso. Ele já vinha participando ativamente de todo esse processo de contratação, não só indicando jogadores, mas analisando nomes que foram oferecidos e nomes levantados pelo departamento de scout do Fluminense. O James, por exemplo, foi um deles. O jogador que ele conhecia, já tinha enfrentado, mas é claro que ali ele tem muito mais, né, os números, tem todo o histórico para se analisar, e ele estava realmente, antes do Natal, analisando vários jogadores. Faz parte do trabalho do Zubeldia, que vem construindo isso com a diretoria. Então ele já volta para dar sequência a esse planejamento. Dia 2, ele vai comandar os treinos com o time titular, o time que vai começar a temporada. Então o Zubeldia querendo muito trabalhar, isso é muito bom. É claro que não garante nada, não garante sucesso, não garante vitórias, mas é muito bom ter um treinador que está com tesão, com vontade. O cara quer ficar aqui, quer trabalhar, quer participar do planejamento, porque para ele é muito fácil, muito justo também. Falar, olha, só volto no dia 8 de janeiro, junto com o grupo, coloca um auxiliar a trabalhar, como já ficou o Marcão em outras situações, e volta depois, ou outro, sabe? Então, eu acho que para mim é um bom sinal. É um sinal de que o cara realmente está querendo muito participar de tudo nos mínimos detalhes. E ele, como comandante, como treinador, para mim faz toda a diferença. Tá? Então o Zubeldia já voltou e eu acho que algumas situações devem caminhar a partir de agora diante disso. Tá? Mais cedo a gente falou sobre Lima, que surgiu um possível interesse do São Paulo, e aí eu fiquei de apurar, enfim, comecei a acionar
a correr atrás de alguma informação. Falei com colegas lá de São Paulo. E o que eu ouvi foi que o São Paulo negou internamente, que tenha feito sondagem ou que possivelmente vai ter uma negociação ali com o Lima. Internamente eles estão negando. E aí surgiu hoje a possibilidade dele ir para o Vasco, que estaria indo para o Vasco estaria interessado. E para mim até seria possível isso, porque o Diniz está lá. Pô, faria sentido, o Diniz gostava dele e tal. Pois bem, e aí falei com o Joel Silva, que é um cara que, enfim, faz a cobertura do Vasco diariamente, repórter muito competente, com fonte, credibilidade. E ele foi apurar lá e confirmou com o staff do Lima que houve sondagem por parte do Vasco, tá? Então vamos lá, a gente tem as duas notícias que saíram não foram apuradas com fontes internas do clube, veio do staff do jogador. Aqui é uma leitura que eu tô fazendo, tá? Os clubes em si não confirmam. O que me faz acreditar é que tem alguém talvez forçando e dando uma cavada com intuito, com qual intuito eu não sei, porque o Lima renovou o contrato. Tem contrato até 2027. Se ele tivesse para renovar o contrato, faria sentido valorizar, para buscar uma proposta maior, um salário maior, um contrato melhor. Mas não é o caso do Lima. E por isso eu achei meio estranho. Os clubes não estão confirmando, como eu falei. O Rafael, o Gabriel Sá, que também cobre lá o São Paulo, falou: olha, eu apurei aqui e o São Paulo internamente está negando. Então, me parece ter alguém que está no mercado dando uma agitada no nome dele. Pode denotar uma insatisfação não, mas uma vontade do Lima de ir para outro clube, de respirar outros ares, percebendo que talvez não vai ter tanto espaço assim no Fluminense. Pode ser, mas assim, o Fluminense não vai se livrar do Lima de graça, não vai emprestar, não faz o menor sentido, renovou o contrato dele. Então, se alguém chegar e quiser contratar o Lima, vai ter que pagar alguma coisa, né? Imagino eu. Não vejo uma rescisão amigável, não faz muito sentido, tendo em vista que o Fluminense renovou o contrato do cara não faz muito tempo. Mas enfim, só para explicar como está a apuração para vocês, o Fluminense não recebeu contato e por enquanto não tem negociação em andamento. Por enquanto está nesse campo de possível sondagem e que está vindo só de um lado. Então, só para explicar para vocês passo a passo como a gente foi apurando isso daí, tá? Hoje saiu mais uma notícia do pessoal lá da ESPN dizendo que o Palmeiras teve uma proposta feita ao Nino, rejeitada pelo Zenit. E o Palmeiras voltaria a fazer uma outra proposta. Mas, pô, Léo, espera aí, não tinha encerrado essa história? O Zenit falou que não vai liberar, que não vai negociar. Mas e aí, como é que fica? O que eu posso dizer para vocês é que, vamos lá, eu recebi uma informação 3 dias atrás, dizendo que o Fluminense estava ali tentando viabilizar de alguma forma o negócio. E aí eu fui atrás para saber, olha, tem proposta, tem possibilidade? Realmente, porque eu recebi até uma informação de que teria uma possível proposta. E internamente o clube, com as minhas fontes, eu apurei que não estava acontecendo isso, que não era verdade. Então falei, beleza, ok, né? Voltei com o rabinho entre as pernas, triste, que é uma notícia que eu queria dar para vocês. Não aconteceu, tudo bem. Agora surge essa informação no Palmeiras. Nada impede do Palmeiras fazer uma proposta, ter a proposta negada, querer fazer outra. E se ela foi negada, para mim é mais uma amostra, mais um sinal de que o Nino quer voltar para o Fluminense. De que ele vai fazer de tudo para se voltar ao Brasil para voltar ao Fluminense. A ESPN coloca o valor de 10 milhões de euros. Até então, a gente não tinha informação. O Zenit não tinha passado o valor para o Fluminense porque já falou que não ia negociar agora. Que não ia abrir mão do jogador agora. Essa foi a resposta que o Fluminense teve. Se vai ter uma mudança em relação a isso, até agora não se sabe. Mas isso é o que a gente tem de informação. De fato, neste momento, nada além disso. Então, enfim, o que eu posso dizer para vocês eu fui apurar para confirmar se tinha uma proposta do Fluminense. Me foi negado. Agora sai essa informação no Palmeiras, dizendo que o Palmeiras teve proposta recusada, que vai insistir. Mas se essa situação no Palmeiras é verdadeira, o mínimo que o Fluminense tem que fazer, de novo, é voltar, olha só. E aí, mudou alguma coisa? Porque disseram que recusaram uma proposta, vocês estão negociando? Tem possibilidade? Não tem? O mínimo que o Fluminense tem que fazer é voltar à carga e tentar questionar os caras e viabilizar.
para ver se tem possibilidade de negócio ou não, para depois fazer uma proposta. Isso é o mínimo, tá? Mas de fato, para vocês que eu posso dizer agora, é isso que eu tenho de informação, uma negativa sobre uma possível volta do Fluminense na negociação. Agora, com esse movimento do Palmeiras, o Fluminense sabendo disso, provavelmente vai lá perguntar. E vai perguntar ao Nino também. E daí, quem sabe, a gente pode ter uma reviravolta nessa história, que é tudo que a gente mais queria. Para mim, fica bem claro, o Nino quer voltar ao Brasil e ele quer voltar para o Fluminense. E aí, se o Zenit der abertura, o Fluminense vai ter que fazer todo o possível para conseguir concretizar isso. O ruim é que a gente fica alimentando essa esperança. De qualquer forma, a gente tem que ficar de olho, não tem jeito. Fechou, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. Deixa o seu like, esquece não, seu comentário, se inscreve no canal também, tá? Conto muito com vocês. Deixa o seu like aí, o botãozinho do like tá aqui embaixo, não custa nada, pode hypar o vídeo aí também e compartilhar onde você puder. Tamo junto, um abraço, valeu!